E aí, vamos fazer uns updates de leitura? Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que é que eu li no mês de janeiro, o que é que eu quero ler no mês de fevereiro e o que é que ainda tá aí no meio do caminho, o que ainda está em andamento. Esse é um novo formato de vídeo que eu quero testar com vocês ao longo desse ano. A gente vai fazer de formas diferentes a cada mês. Eu espero muito que vocês gostem, então bora lá pro começo. Vou começar contando pra vocês quais livros eu pretendo ler em fevereiro. Até o momento eu tenho 3 leituras obrigatórias, né? 3 leituras de trabalho, quer dizer, 2 de trabalho e uma de um projeto. Então eu vou conseguir incluir neste mês de fevereiro um daqueles livros da lista de 7 livros para ler em 2019 que eu comentei com vocês. Então bora lá pra gente descobrir quais serão esses livros. Eu vou começar o mês lendo Filho do Sol, que é o primeiro volume de Herdeiro das Estrelas, do Daniel Renatini. Essa aqui é uma fantasia infanto-juvenil. A gente vai conhecer a história do Alex, que ele tá tendo uns problemas aí pra controlar suas emoções, porque estão acontecendo umas coisas muito bizarras ao redor dele. E ele descobre que os super-heróis não estão apenas nas páginas de quadrinhos, estão na vida real. Mas junto com os super-heróis também vieram os vilões. E o Alex vai contar aí com a galera bem diferentona pra ajudá-lo nessa missão que ele vai descobrir ter. Eu gostei bastante da edição. Aqui dentro é muito bonitinha a diagramação, tem algumas ilustrações também que conversam com a ilustração da capa. Vai ser uma leitura bem rápida, não é um livro muito longo, então eu acredito que trago já a resenha pra vocês na semana que vem. Tô curiosa e empolgada, vocês sempre me pedem dicas de livros infanto-juvenil, né, pros irmãos e filhos de vocês, então acho que vai ser uma dica bem bacana esse livro daqui. Daí esse mês eu também vou ler um lançamento da Mari Oliveira. Eu já fiz um vídeo falando sobre 2 livros da Mari Oliveira, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. E ela me convidou pra ler e passar pra vocês as impressões do novo livro dela, que é o Princesa Implacável. Será lançado na Amazon segunda-feira. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Hannah. Ela é princesa de um reino altamente machista e ela não pode ter, né, direito às coisas que ela herda porque ela é uma mulher. E aí ela decide entrar em um casamento de conveniência com o Henry. Só que aí já na noite de núpcias ali, o Henry faz uma proposta pra Hannah e ela futuramente vai descobrir o que é que tinha por trás dessa proposta, inclusive o que é que tinha por trás desse casamento aí arranjado. E obviamente que a Hannah não é aquela mulher que se dobra por tudo, então a gente vai ver também, como o próprio nome já diz, ela ser uma garota implacável, uma princesa implacável. Tô bem curiosa pra ler e contar pra vocês o que eu achei da história, então provavelmente vocês também vão ter mais detalhes desse livro na próxima semana. Essas são até o momento as minhas 2 leituras de trabalho pra entregar, mas eu também estou no projeto, né, da Pá e da Barbie lendo Jane Austen, então eu vou incluir também dentro desse mês Persuasão, que é o primeiro volume que a gente vai discutir. Se você ainda não tá sabendo desse projeto, também vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações e aqui nos cards. A gente vai ler todos os livros da Jane Austen ao longo de 2019, então vai ser bem empolgante pra quem quer conhecer a autora, pra quem quer reler os livros. Eu acho que vocês vão curtir bastante também. E aí, como eu só tô com essas 3 leituras até o momento, eu decidi incluir também o Um Amor para Lady Johanna, que é, gente, o primeiro romance de época que eu vou ler em 2019. Vocês acreditam que eu ainda não li um romance de época em 2019? Pois é, não aconteceu. E aí, Um Amor para Lady Johanna já está parado na minha estante há um tempo, quero lê-lo. Nesse livro a gente vai conhecer a história, obviamente, da Lady Johanna. Ela foi obrigada a se casar muito jovem e ela agora é uma garota viúva. Só que ela já tá sem nenhum compromisso de vida, né? Porque depois que você casa e você se torna viúva, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você pode ser viúva pro resto da sua vida. E aí ela tá tranquila, mas aí falam que ela vai precisar se casar novamente, fazer um acordo, e ela vai conhecer o Gabriel e a gente vai ver a trama se desenvolver. Também tô bem ansiosa pra fazer essa leitura, porque todos vocês falaram que eu iria amar Um Amor para Lady Johanna, então estou curiosa e ansiosa, vamos ver no que isso aí vai dar. Quero contar pra vocês agora o que é que tá em andamento, né, gente? Eu não tô com todos os meus livros aqui porque eu estou na casa do meu namorado, por isso que eu não estou mostrando exemplares físicos, estou só colocando as capinhas pra vocês. Mas uma leitura que tá em andamento, e tá em andamento desde 2018, socorro, é a Lua Nova, da Stephenie Meyer, porque eu não tô dando realmente a prioridade ao livro, sabe? Eu estou lendo os trabalhos, estou lendo os projetos. Então Lua Nova eu pretendo terminar agora em fevereiro, faltam tipo menos de 100 páginas pra concluir a leitura, e aí a gente já pega Eclipse, vou tentar já pegar junto também, vai depender das coisas que forem surgir ao longo do caminho. E agora a gente vai, né, para as leituras concluídas. Vou começar falando de O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Gente, eu
amei, foi uma leitura que eu fiz muito rápido, assim. Eu comecei ele mais devagar, mas depois eu peguei ele de uma vez e foi incrível. E realmente é um livro, assim, que dá uma mudança na sua mente. Nesse livro, a Shonda Rhimes, que é a autora de Grey's Anatomy, Scandal, ela em 2014 decidiu dizer sim para tudo na vida, porque ela se sentiu que estava negando muitas coisas, que o medo, ela estava deixando o medo dominá-la, e isso fazia com que ela não se arriscasse em diversos projetos, e foi uma temporada muito difícil para ela. E aí em 2014 ela meio que foi desafiada pela irmã a dizer sim para muitas coisas, e ela viveu um ano incrível, porque ela superou seus medos, né? Ela teve coragem de fazer coisas que ela nunca tinha tido coragem de fazer, e a gente vai acompanhar, né, esse ano na vida dela. Eu amei, muda muito, assim, principalmente pra mim, que sou uma pessoa que tem um pouquinho de medo de encarar algumas situações da minha vida. Eu acho que foi mais intenso nesse modo, e vai pegar cada pessoa de uma forma diferente para pontos diferentes da vida. E além disso, ela reflete sobre muitas coisas. Assim, é um livro muito completo. Eu pensei em fazer um vídeo exclusivamente dedicado a esse livro. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque daí eu bolo um roteiro aqui e a gente conversa sobre o ano em que disse sim. Depois eu li Inferior ao Caralho, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui nos cards, e eu amei. Nesse livro a gente vai conhecer aí a Angela Saini, que é uma jornalista científica, e ela fica curiosa aí quando ela descobre, né, que as pessoas dizem que o cérebro da mulher é 132 gramas menor que o do homem, mais leve no caso, né, e isso faz com que a mulher seja menor intelectualmente que o homem. E aí ela foi fazer uma pesquisa, né, nesse campo científico sobre realmente as diferenças de gênero, se é que essas diferenças existem, se o fato de ser mulher faz com que a mulher tenha mais vontade de fazer determinadas coisas e o homem determinadas de fazer outras coisas, ou se isso é relacionado à criação, à sociedade e à vontade do ser mesmo. Então a gente vai lendo e vai conhecendo diversos pontos, né, diferentes de muitas pesquisas científicas sobre diversos fatos acerca da diferença entre os gêneros, e é muito completo, é muito interessante, porque a gente vê realmente várias óticas de uma mesma pesquisa, de um mesmo ponto, de um mesmo questionamento, e a gente como leitor vai criando o nosso próprio ponto de vista sobre aquilo, sabe? Então eu achei muito interessante, eu indico bastante a leitura. Daí depois eu li As Coisas Não São Bem Assim, da Renata Correia, e nesse livro a gente vai conhecer a história da Clarice e do Henrique. A Clarice, ela perde o namorado há cerca de um ano antes da trama acontecer, e ela se fecha ali no mundinho dela, ela se sente um pouco culpada pela morte do namorado, e ela sente traindo o namorado se ela for conviver com outras pessoas, sabe? Até que ela conhece o Henrique de forma assim muito do destino, num supermercado, obra do destino novamente, faz com que o Henrique seja o chefe ali da melhor amiga dela, e ela vai começar a conviver com ele. Ele também perdeu a esposa de uma forma muito trágica, ele sente muito essa falta, ele tem uma filhinha, então tem toda uma vida deles ali que começa a se embrenhar, só que eles dois estão, né, com esse medo também de se envolver nesse relacionamento, porque eles tiveram essas perdas tão traumáticas. Então é uma história de amor daquelas bem dramáticas que a gente gosta bastante de ler, de conhecer os personagens, que não vai ter nenhuma super mudança muito radical, tem uma pitadinha hot, mas assim, é bem, sabe, vibe sessão da tarde pra gente ler e relaxar. E ainda nessa vibe assim de livrinhos bem relaxantes, bem vibe sessão da tarde, sem nenhuma super mudança, com alguns questionamentos que você vai ficar se fazendo, né, algumas coisas pra te fazer pensar, tem o Eu Paguei Por Ela e também o Estarei ao Seu Lado, da Daniele Viegas. No Eu Paguei Por Ela a gente vai conhecer a história do Bruno e da Milena. A Milena, ela acaba descobrindo que o irmão dela ali fez uma imensa dívida de jogo e ela precisa pagar essa dívida, ou a vida dela, da tia dela e do irmão dela vai estar em risco. E aí o Bruno se oferece, né, pra pagar essa dívida da Milena, mas em troca ele quer que ela seja dele pelo período de 1 ano. O negócio é que a gente não sabe muito bem por que o Bruno tá pedindo isso, de onde é que o Bruno conhece a Milena, o que é que faz com que o Bruno tenha tanta raiva da Milena na forma como ele começa a agir com ela. Não é um daqueles romances em que ela vai se apaixonar por ele nem nada desse gênero, é que a gente vai conhecer aí duas pessoas que sofreram de formas diferentes na vida e que lidam com esse sofrimento também de formas diferentes. É uma narrativa realmente bem rápida, é uma história assim sem grandes mudanças, mas que a gente consegue avaliar a personalidade desses dois protagonistas. Já no Eu Estarei ao Seu Lado a gente vai conhecer a história do John e da Danielle. A Danielle, ela tá voltando de um acampamento quando ela encontra o John quase que morto, e ela basicamente salva a vida do John, e aí depois eles começam a se envolver. Só que tem aí um grande mistério, que é quem tentou matar o John, quem sequestrou o John, o que é que realmente está
está acontecendo ali na vida deles, e esse mistério coloca a vida deles em risco, e a gente vai ver como é que vai acontecer a partir de então. Também foi um livro que eu gostei bastante, já é uma trama mais extensa, com mais detalhes, com reviravoltas bem emocionantes, e que eu também indico bem a leitura. Depois eu li Filhos de Elator, do Fábio Prumo. Na verdade, esse livro aqui eu comecei a ler já tem um tempinho, e é uma leitura bem gostosa, e eu também não consegui identificar muito bem por que eu demorei tanto pra fazer a leitura, sendo que cada vez que eu lia o livro, eu despencava, sabe? Tipo, eu lia bastante do livro. E aqui a gente vai ter uma fantasia, um país que se chama Elator e que está à beira da catástrofe. Ele é um país em que as pessoas são divididas ali em localidades, e cada pessoa consegue ter um dom diferente. Alguns são guerreiros, outros conseguem mexer com os elementos, outros têm uma ligação com os animais. Cada pessoa ali tem um diferencial e convive com a sua comunidade. Só que esse país inteiro está em perigo, e a gente tem um livro sagrado que pode fazer com que o equilíbrio volte novamente a esse país. Só que esse livro sagrado precisa ser entregue nas mãos corretas. E obviamente tem ali os senhores das trevas que não estão dispostos a isso, porque eles querem comandar Elator. Então a gente vai ver aqui algumas dessas pessoas diferentes, né, conhecer suas histórias e vê-las nessa tentativa de conseguir fazer com que Elator volte a ser, né, um local habitável, um local em que as pessoas convivam bem, um local feliz novamente. Daí depois eu concluí a série da família Valentini, de Marissali, e Vinícius e Rodrigo. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês no card, aqui no box de informações. Gostei bastante, porque nesses livros, além da gente ter essa parte aí das histórias, né, do Vinícius e do Rodrigo, que são primos dos outros Valentines, a gente também vai ter toda a resolução da história, vai descobrir onde é que estava a mãe dos Valentines, todas as coisas, todas as cartas vão ser colocadas ali na mesa, e a gente vai findar aí essa trama da família Valentini. As histórias, né, da família Valentini também são histórias assim bem relaxantes, tem esse mistério que aguça a curiosidade da gente, né, pra tentar investigar, pra tentar descobrir o que aconteceu, mas também são histórias assim mais relaxantes pra gente ler, pra gente se envolver, pra gente gostar dos personagens, tem uma picadinha mais hot, e eu indico também a leitura pra quem curte esse tipo de livro. E findando o mês eu li o lançamento da Tice Pontes, De Repente Nós, e gente, meu coração chega saltitou. Se você não conhece as tramas da Tice, ela tem uma pegada bem dramática, e nesse livro não foi diferente. A gente já começa ali a trama com um acidente de carro envolvendo o Owen e o Scott, e o Scott acaba morrendo, e o Owen acaba sendo condenado por homicídio, né, porque ele tava no outro carro e ninguém sabe muito bem quem avançou o sinal, o que realmente aconteceu, e o Owen acaba sendo condenado ali. 4 anos depois ele sai pra liberdade condicional e ele vai conhecer a Lucy, só que a Lucy é a ex-namorada do Scott, na verdade é a namorada do Scott na época do acidente, e também é professora da Sophie, que é a sobrinha do Owen. A Lucy, ela viveu enclausurada nos últimos 4 anos, culpando Deus e o mundo, sem querer se envolver com ninguém por conta, né, da perda do Scott, também daquela sensação que tem de que você tá traindo esse namorado morto. Só que ela sente uma coisa diferente pelo Owen, e é especialmente a pessoa por quem ela queria odiar, quem ela não queria sentir nada. E a gente vai descobrir, né, conforme as coisas vão acontecendo. Eu amei, é um livro que fala muito sobre perdão. Além de você perdoar o próximo, você perdoar você mesmo, assim. E foi um livro muito pesado e muito gostoso de ler ao mesmo tempo, porque mesmo que ele trate desse assunto assim mais complexo, ele também tem uma pegada mais romântica e tem uma dosezinha até de humor de fundo da trama, que faz com que a leitura seja muito gostosa e muito rápida. Então, se você curte esses dramas mais românticos, eu indico bastante a ler. E enfim, gente, foi isso que eu li ao longo desse mês, é isso que eu quero ler no próximo. Eu quero saber de você, quais foram suas leituras de janeiro, o que é que ainda tá em andamento, o que é que você tá pretendendo ler em fevereiro. Comenta aqui e vamos conversar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá!